Um abraço, caro amigo internauta, e meu muito obrigado por mais uma vez você estar aqui acessando o nosso vídeo, que você também pode acessar pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 97 de O Livro dos Espíritos, que está na sua parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 1º, que trata dos Espíritos. E a pergunta 97 é a seguinte: as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? E eles responderam assim: são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. E pertencerão à terceira escala os que ainda se acham na parte inferior da escala, na terceira ordem, Os espíritos imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Nós sabemos que a natureza não dá saltos, que o progresso de cada ser, de cada espírito, ele se dá por um processo passo a passo, aprendendo um pouquinho a cada dia, a cada ano, a cada reencarnação, e assim prosseguindo infinitamente para o seu progresso espiritual. Nesse aspecto, nós sabemos que, pela infinidade de espíritos que existem reencarnados e desencarnados no caminho evolutivo, não haveria para determinar determinadas escalas que fossem absolutas, que ali estivessem irrestritamente determinada quantidade de espíritos. Cada um tem a sua jornada evolutiva exatamente naquele local, de tal forma que essa divisão em 3 principais ordens é uma divisão puramente didática, que vai apenas nos auxiliar na compreensão da formação da espiritualidade de cada um dos espíritos. Porque cada um de nós, como sabemos, é um ser inigualavelmente único em razão da sua herança do seu passado, daquilo que ele construiu de vida em seu passado, em todas as experiências, boas e más, e em todas as áreas do conhecimento que ele venha a ter atuado. O livre-arbítrio é a condição do espírito para a sua evolução. Por isso, como a escolha é de cada um, os caminhos eleitos acabam sendo diferentes. No planeta, nós estamos aqui no planeta Terra, principalmente na terceira ordem, porque somos ainda todos espíritos imperfeitos. Às vezes damos algum relance de algum desejo de bem, de algum pensamento, de tentar entrar na segunda ordem, mas inevitavelmente quase todos nós acabamos voltando. Há exceções? Obviamente, há exceções no planeta, há espíritos que estão aí entre nós, até para promover a nossa evolução, para nos dar o seu exemplo, para nos dar o seu conselho, o seu direcionamento, e que nos auxiliam nessa caminhada do progresso. Obviamente, esses espíritos estarão em ordem outra, na segunda ordem, muito provavelmente. Mas a grande maioria de nós, aquele que ainda está dependendo do aprendizado que se possa fazer aqui na Terra, todos nós estamos ainda buscando essa perfectibilidade. Estamos ainda como espíritos imperfeitos e quase sempre acabamos ou no mal pela omissão, ou acabamos vítimas da nossa própria ignorância e acabamos nesse patamar de perfeição que nos coloca ainda na terceira ordem da evolução. Mas já é um ensaio, estamos em busca do progresso. O que importa não é estar na primeira ordem, na segunda ordem e nem na terceira ordem. Um espírito que está lá na primeira ordem não é mais nem melhor do que o espírito que está aqui na terceira ordem. E Deus o amará certamente, igualmente ao que ama a nós que aqui estamos na retaguarda. Porque cada um está de acordo com o seu momento de aprendizado. Como valorizar o engenheiro que está formando a faculdade se ele não tivesse passado pela pré-escola?
Portanto, o que está na faculdade não é mais do que está na pré-escola. Estão em fases diferentes de aprendizado. Apenas isso. Então, é assim que acontece com as ordens espirituais. Miramês, sobre essa questão, diz o seguinte: dificilmente podemos traçar uma escala evolutiva para os espíritos encarnados e desencarnados. As linhas divisórias escapam à nossa análise. Entretanto, podemos fazer como fazem na Terra sobre as classes, dividindo-as entre alta, média e baixa, sendo para todas elas a escala infinita. Assim como o Espiritismo preocupou-se em se lembrar das escalas dos espíritos, outras escolas espiritualistas também fizeram as suas divisões da maneira que acharam mais conveniente. No fundo, nada muda sobre as leis naturais da vida. Para melhor compreendermos o que é um espírito ou o que somos, é bom que nos conscientizemos disso. Cada alma se encontra em uma escala diferente. Nunca dois espíritos são totalmente iguais no que concerne à evolução. Sempre existe algum traço de diferença, mesmo entre os que têm perfeita sintonia espiritual. Os que consideramos espíritos perfeitos o são em relação aos homens, mas não em relação a Deus. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.